Pai de infinita sabedoria, amado Mestre Jesus, Mãe Maria, Ramatiz, nosso mentor, amigo, que abre as suas portas para nos receber todos os sábados, para esse momento especial da nossa casa, que é o aprendizado, o estudo, essa maravilhosa verdade espiritual que nós recebemos, assimilamos e temos a obrigação de utilizá-la da melhor forma possível, não só em nosso benefício, mas em benefício do nosso próximo. E essa é a nossa grande responsabilidade. Nós espíritas, Pai, através dessas informações, temos a obrigação de fazer o certo. Não temos desculpas. Temos que lutar para vencer as nossas más tendências, nossos defeitos, nosso orgulho, nossa vaidade, e calcado naquilo que nós acreditamos e temos fé nessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina de Jesus, consolidada pela codificação de Kardec, com certeza estaremos a cada dia melhores, homens melhores, espíritos mais evoluídos, caminhando na direção do nosso Pai maior. Essa é a nossa grande missão aqui, meus irmãos. Aprender, servir, ajudar todos aqueles que necessitam. Esse é o papel que nós temos que representar como trabalhadores da última hora, como diz o nosso Mestre Jesus no seu Evangelho. E essa responsabilidade cabe a cada um de nós, de acordo com as nossas capacidades intelectuais e nossas capacidades de amar. Temos que amar os nossos irmãos, pois o amor cobre 1 milhão de pecados, higieniza o nosso planeta e harmoniza tudo que está em nossa volta. E é com essa consciência, Pai, que aqui nos reunimos, em seu nome, em nome do Mestre Jesus, da Mãe Maria, do nosso querido e amigo Ramatiz e toda a sua falange, que nos socorre 24 horas por dia, e pedimos a sua autorização para dar início a mais essa palestra, dando todos felizes, graças a Deus. Meus irmãos, esse é um tema, né? Todo mundo viu o tema, né? Alguém tem dúvida sobre o tema? Ou alguém não viu? Vamos falar de alimentação, né? Eu sempre falo no início dessa palestra, quando eu cheguei na Casa Espírita Ramatiz, lá na Tijuca, perdido na Tijuca, morando na Tijuca, levei um pedala Robin e caí lá dentro da Ramatiz, não sei porquê. E eu era churrasqueiro inveterado. Todo final de semana eu queria fazer aquela churrascada em casa com cerveja. Adorava reunir os amigos. E a minha primeira palestra que eu cheguei na Ramatiz era sobre exatamente essa palestra. Nossas palestras, todas das casas Ramatiz, são os mesmos temas. Foi psicografado pela espiritualidade através do seu Antônio, que já desencarnou, que era o presidente lá da Tijuca, do Zé Gino. E aí a moça lá começou a falar, a palestrante, eu ficando com raiva dela, não sabia se eu atirava nela, se eu falava, essa mulher é louca, isso é um centro espírita que só tem maluco, eu não posso comer carne, que isso, que maluquice é essa? Né? E ela mostrando o porquê não comer carne, chamando os animais de nossos irmãos menores. Eu olhava para aquela vaquinha e dizia, irmão menor, essa vaca, ela é minha comida menor, né? Vou comer essa vaca, nem saber. Na minha cabeça, naquela época, era isso. Nada melhor do que o tempo, né? O estudo, a saúde, né? Que tudo influencia na nossa vida. Né? A cultura, a própria cultura nossa, no Sul é o maior índice de câncer, para quem não sabe, e eles são... Quem é? Tem alguém do Sul aqui? Lá no Sul, se não tiver carne na mesa, não tem comida, né?
é carne direto, né? Eu já várias vezes fui ao sul, a trabalho, visita amigos. Primeira coisa, eu vou te levar numa churrascaria. Eu ia feliz, né? Mas ao mesmo tempo já estava no outra vibe, né? Selecionava um franguinho ali, comia muito pouquinho para não fazer a desfeita, né? Mas a turma lá, então, o maior índice de. Isso é pesquisa, tá, gente? Câncer de mama, próstata, tudo é lá no sul. O pessoal não fala, né? E o pessoal ainda toma um chimarrão, né? Desculpe, pessoal do sul, que é coisa horrível, aquele chá sem gosto. Mas para disso que ajuda na digestão, né? O chimarrão ajuda na digestão. E a gente vai ver logo na primeira transparência, esse chimarrão deve ser dos carnívoros, então, porque é igual o suco gástrico de carnívoro, para ajudar na digestão, né? Tapeia, dificulta até a digestão. Quanto mais a gente bebe, mais dificulta a digestão, porque dilui o suco gástrico. Isso aí está escrito aqui nas páginas dos livros, né? Enfim, então a gente vai mudando e nós estamos vivendo um momento tão importante do planeta, né? Que nós, há muito tempo, o próprio Kardec ele não deu muito ênfase à alimentação. O próprio Jesus falou, é muito mais importante o que sai da boca do que entra. O próprio Jesus falou isso. Mas Jesus está há 2000 anos atrás. Veio Allan Kardec, que reforçou um pouquinho a coisa. Quem já leu o Livro dos Espíritos tem algumas colocações sobre alimentação. A Bíblia tem alguma coisa sobre alimentação vegetariana, né? Mas hoje nós estamos vivendo as portas do terceiro milênio, da nova humanidade que vai habitar esse planeta. E essa nova humanidade tem que modificar os hábitos alimentares, sim. Porque os planetas de regeneração, né, quem já está há mais tempo, você já ouviu a palestra 10, que fala do Apocalipse, sabe que um planeta de regeneração não se admite mais pessoas usando a maldade contra o próximo. Vai predominar o bem. E isso inclui os nossos irmãos menores. Nenhum dos nossos grandes espíritos chama os nossos animais de irmãos inferiores. Alguns até falam, mas os grandes, Ramatiz, Kardec, Emmanuel, chamam de irmãos menores. Eles são nossos irmãos. Então não vai se admitir, né? Eu estou falando isso porque está escrito, né? Uma alimentação cadavérica dessa. Ramatiz, ele mete o dedo na ferida, ele é complicado, né? Eu tenho um compadre que come carne, bebe cerveja, fuma. Eu dei um livro, Fisiologia da Alma, que é um livro maravilhoso, quem quiser comprar, para ler alguma coisa sobre o vício do fumo, o vício da alimentação, fala de tudo lá, né? E aí ele leu aquele livro, teve uma reação, logicamente, de revolta. Que isso? Esse Ramatiz, que cara, para falar isso? Que Ramatiz chama, realmente. Alguém discorda que nós comemos cadáveres e nossa barriga é um cemitério? Ramatiz fala isso no livro dele o tempo todo. Quem discorda que a carne apodrece dentro de nós? A gente vai falar sobre isso mais à frente. Então, a gente refletir isso aí, né? E os grandes espíritos que por aqui passaram, né? Os próprios espíritos que aqui trabalham. Ramatiz é indiano, é vegetariano, né? Nosso irmãozinho ali. Ele é vegetariano. E muitos espíritos que aqui trabalham com ele são vegetarianos. E é por isso que a gente solicita aos irmãos que em determinados trabalhos, cura, né, antigoércia, né, pede, o médium nem pensar em comer carne no trabalho. O ideal seria que o médium de cura nem fosse vegetariano, mas eu acho que é impossível, né? Ou pelo menos comer muito pouco. Mas por isso que a gente pede ao paciente, a vocês, que não se alimentem de carne. Porque os espíritos que ali estão trabalhando, né, eles são vegetarianos. As energias têm que ser as mais puras possíveis. Ah, se eu comer carne eu vou estar impuro, Rogério? A gente vai ver aqui. Vai.
Vai ao silêncio, por favor. Ao silêncio, por favor. Então, aqui fora, né? Aqui no corredor, né? Então, nós estamos num momento de refletir sobre todos esses detalhes que eu estou falando aqui. Isso é uma introdução, porque quando eu começar a colocar as imagens aqui e começarmos a comentar, para as pessoas não pensarem, puxa, o cara está falando ali, mas ele come carne. Eu como carne. É lógico que diminuiu muito, muita coisa, mas muita, nem imagina. Olha, já tô carne vermelha quase zero, é muito pouco que eu evito, é mais frango, né? Estou até com medo de qualquer dia sair voando aí, né? De comer frango. A gente come muito frango, né? Que também não é aquela maravilha do mundo, não. Quem já pôde ler um pouquinho, já estudou um pouquinho, sabe a quantidade de toxinas, a quantidade de antibióticos, conservantes que vem nessas porcaria toda. E pasmem, o leitinho nosso de cada dia tá perigoso também. Não é mais aquele leite maravilhoso que a gente chega ali na vaquinha, né? Naquela época que era a vaquinha da granja ali, tirava o leitinho, a vaquinha que só comia aquele capinzinho, né? Com material orgânico, isso acabou. Aquele leite era tão forte, né? Que chegava a fazer mal para a gente. Quem não estava acostumado, fazia mal, dava diarreia, desarranjo. Hoje você abre uma lata de leite dessa aí, caixinha, que aquilo ali é uma enganação, que aquilo ali não é leite. Você bota ali, você vê o leite transparente. Você bota para ferver, nem espuma, nem nata faz. Mas o pessoal mais antigo, lembra da nata que fazia? Pessoal mais antigo? Isso acabou. Porque o leite vem misturado. Tudo que a vaca recebe para não morrer, tudo que a vaca come de porcaria, vem para o leite. E a gente vai lá e consome. Eu agradeço a irmã na palestra passada, que perguntou sobre o leite, eu fiquei meio na dúvida, eu fui pesquisar, graças a Cláudia, que é uma médium aqui, ela me deu um link, e eu fui pesquisar sobre o leite. Eu fiquei apavorado. O leite que nós tomamos tem a quantidade de 1 milhão por litro de leite, de quantidade de células, de quantidade de sangue e pus. Aquele pus. É aceitável. Em alguns países, há 300 mil, 200 mil. No Brasil, são 1 milhão. A gente ingere isso. Isso é porque, obrigado, isso é porque o estresse que causa na teta da vaca é impressionante. Esfola a teta da vaca. Aquela mãozinha bonitinha, gostosinha, a vaquinha até gostava naquela época. Agora pum, liga aquele negócio e às vezes não tem mais nada e está chupando. Quando o cara vai ver, depois de meia hora, não tem mais, aí tira. Aí já veio sangue, aí dá a famosa mastite na vaquinha, que é a inflamação das glândulas mamárias. E aí vai tudo para o leite. Ou você acha que esse leite aqui vamos separar, vamos examinar, ver quantos tem de sangue, de pus. Então, a minha namorada não gosta nem que eu fale essa palavra, então eu vou chamar de células somáticas, que é melhor. Células somáticas, entre parênteses, né? Tem muita gente que tem nojo, né? Lembra? Eu bebo isso, bebe, né? Isso é o que nós bebemos. Agora imagine na carne, né, que a gente vai comentar aqui, o famoso bife, né, o bife, o aditivo que a gente leva no bife, para que a vaquinha não morra, não passe mal, e toma antibiótico, e toma isso, e toma aquilo. E o leite é a mesma coisa, não vai tudo para o leite. Então, a gente, para refletir um pouquinho sobre isso, o que nós estamos fazendo da vida. Graças a Deus, né, eu estou tendo sorte, que eu estou numa fase de busca por uma alimentação mais saudável, né? Eu conheci eu e minha namorada, nós fomos numa nutricionista muito bacana ali em Niterói, e ela tem uma criatividade. Olha, a culinária natural é uma coisa maravilhosa, é só questão de costume. Só uma questão de costume, né? E um cuidado que nós temos que ter também, antes de entrar nesse detalhe,
é que nós não podemos cortar a carne assim de uma hora para outra. Puxa, Rogério falou, eu vou cortar a carne. Eu conheço uma irmã aqui que foi paciente, falou, Rogério, depois daquela palestra eu não comi mais carne. Eu olhei para ela, tu tá bem, tá viva, graças a Deus. Porque é perigoso a gente cortar a carne de uma hora para outra, pelas proteínas. A gente vai ver aqui que não é necessário, as proteínas não são necessárias. Hoje a gente sabe disso. Antigamente a vovó falava o quê? Ah, não, se não tem um bife no prato, você não está alimentado, vai ficar fraco, né? Vai passar mal. Tem que ter carne ali, arroz, feijão, carne, e a salada vinha se tivesse. Mas tinha que ter arroz, feijão e carne. Eu lembro disso bem claro na minha cabeça, tinha que ter carne, um tipo de carne, né? Então, hoje eu vejo que, como o próprio Ramatiz fala, que a natureza não dá saltos. Nós não podemos chegar depois de uma palestra dessa. Não, Rogério falou, realmente eu concordo. Está lá escrito no livro Fisiologia da Alma, está lá escrito nesse livrinho aqui que é maravilhoso. Tudo que vive é teu próximo, né? Por motivos, aí você escolhe um motivo. Por motivo de saúde, eu vou parar de comer carne. Por motivo de religião, eu vou parar de comer carne. Por motivo filosófico, eu vou parar de comer carne. Já vi todos os motivos de muita gente que deixou de comer carne. Mas temos que ter um tremendo cuidado, porque a gente não pode romper esse elo sem se prevenir em substituir. Por isso, quem puder, e a maioria não pode, buscar uma nutricionista para repor essa proteína que vai fazer falta. Que não é grande coisa não, mas vai fazer falta. Se nós já comemos mal, comendo carne e pouca verdura, né? O ideal seria substituir por outros, né, leguminosos, soja, quinoa, e isso aí eu tenho feito, graças a essa irmã, essa nutricionista, uma pessoa muito estudiosa, né, eu só estou com raiva dela, ela cobrou muito caro de mim a consulta, né, mas fora isso ela é maravilhosa, né, mas é maravilhoso, as coisas, dá trabalho? Dá trabalho. Hoje nós temos a grande oportunidade de ver vários restaurantes vegetarianos, naturais, né? Hoje eu já encontro. 10 anos atrás, 20 anos atrás, não encontrava nada disso. Era complicadíssimo. E é caro essas coisas que a gente, né, quer comer melhor. O próprio sal, açúcar, o açúcar mais natural, ela passou para mim o xilitol, é mais caro. O sal marinho, que é o mais natural, menos industrializado, é mais caro. Então são coisas que você vai se preocupando, que no final de tudo você vai ter um ganho na sua saúde. Ela não cortou carne, ela mandou diminuir. Mas naturalmente você, e ela falou, vegetal e legumes à vontade, né? Ela liberou isso aqui para mim, ó. Liberou. Posso ficar à vontade. Carne é tantas gramas. Varia, peixe, vermelha, frango, mas tantas gramas. E tudo, e arroz e feijão também, tudo medido. Né? Quem já está acima do peso e quer uma vida mais saudável, tem que se esforçar nesse sentido. Né? A minha busca é pela saúde, eu já tenho conhecimento religioso e filosófico disso aí, então me ajuda também. Né? O conhecimento espiritual, a gente vai entrar nessa página daqui a pouco. Então essa visão aqui de alimentação é mais saudável, não tenhamos dúvidas sobre isso. Né? Quem gosta de churrasco aí? Eu gosto. Quem gosta de churrasco? Pô, tô sozinho. Ih, caramba. Vocês já são espíritos de luz, então... Ô, Carla, eu vou fazer mais palestra aqui não, só tem espírito de luz aqui. Brincadeira, meu amigo. Né? Diminui, graças a Deus. Então não precisa nem posso. Vamos mudar o tema, então. Vocês não já estão. Todo mundo é vegetariano? Ah, mas alguma coisa de carne vocês comem. Vamos ver se diminuem mais ainda, então. Então, essa visão de se alimentar com a carne, o conhecimento que nós temos hoje é muito grande. Você, qualquer lugar que você vá, esse livrinho aqui, né, dá a opinião de 4 grandes espíritos, né? Ramatiz, ele pega colocações de fisiologia da alma ali no livrinho. Mahatma Gandhi, que é um vegetariano também, né? O Charles Webster, que é um bispo anglicano,
um grande exponencial da teosofia, também falando sobre alimentação. Mariléia de Castro, que é ramatiziana, e ela faz palestras sobre vegetarianismo, né, sobre o livro Fisiologia da Alma, também tem colocações dela. Então é uma coisa, é uma descarga de conhecimento aqui nesse livrinho, de várias visões científicas, espirituais e por aí vai, que a gente repara para refletir sobre isso. Para pensar, porque a gente a carne é um vício, gente, também. Há quantos anos, séculos a gente não vem se alimentando com carne, né? O próprio irmão ali, o Ramatiz, diz: a gente recebe uma Ferrari e começa a colocar o combustível errado nela, né? Nosso corpo é uma Ferrari, a gente começa a colocar uma Ferrari a gasolina e a gente começa a colocar óleo diesel nela. Com o passar do tempo, essa Ferrari vai começar a dar defeito, né? Aí a gente olha assim, ele está com esses problemas de saúde todo porque já está ficando velho. Não é por causa disso. Isso não é doença de velho, é doença de velho carnívoro, que não teve uma alimentação. Isso o foco hoje é alimentação, sem contar as outras atrocidades que a criatura fez, tá? Fumar, beber e por aí vai. Sem contar as maldades também que pesa, né? Nós já vimos na palestra que pecamos até em pensamento e isso afeta nosso corpo astral. Palestra 13 falou do perispírito, né? Quem está lembrado. Ele é o corpo astral, o corpo das sensações, dos sentimentos, e para ligar esse corpo astral ao corpo físico, tem um corpinho chamado duplo etérico, que ele se desfaz quando a gente morre. Esse duplo etérico, ele é o corpinho que também absorve tudinho, todas as energias do plano espiritual, né, e passam de lá para cá e daqui para lá. É uma ponte entre o plano astral e o duplo etérico que nós possuímos, o encarnado. E os animais também possuem corpo astral e corpo etérico. E quando eles desencarnam, a gente pensa, não, cozinha bem essa carne para não dar problema. A gente está pensando em quê? Na saúde, na doença, né? Saúde e doença física. A gente está pensando nisso. Mas o cozimento não tira as toxinas astrais. A gente vai falar nisso à frente, né? E nós andamos com essa Ferrari, né? Achando que a gente está fazendo uma coisa maravilhosa com essa Ferrari, passeando, e não estamos. Nós vamos ver aqui a diferença entre os herbívoros, que somos nós. Rogério, e olha, tem gente que apela, eu acho que até pararam com isso, senão o pessoal ia processar essa turma que gostava de botar propaganda de carne. Eu vi uma de uma churrascaria, sumiu, eu acho que alguém processou, como uma pessoa desnutrida, que não comia carne, vegetariano. Vocês já pararam para pensar que um dos maiores atletas na época dos gregos, Pitágoras, esses espíritos de luz, todos eram vegetarianos? Na turma dos espartanos, os maiores combatentes que tinham naquela época eram vegetarianos. Jesus era vegetariano. Aí não, Jesus já comeu um peixinho. Olha, se ele comeu no Sobrinho Peregrino, eu não lembro de ter falado. Sobrinho Peregrino é um livro que falava de Jesus, a vida desde pequeno, adulto, né, de maneira clara, mostrou Jesus o homem no Sobrinho Peregrino, que é interessante vocês lerem também, né, porque essa visão de Jesus. Jesus foi o maior dos maiores, não tenham dúvida disso, né? Aí vocês dizem, então, todo cara vegetariano é um espírito de luz, não é? Hitler era um espírito de luz, era vegetariano. Não era? Não era. A sua conduta moral não tem nada a ver com o que você come. Você pode ser o Escadinha, o Fernandinho Beiramada e ser vegetariano. E daí? Eu não gosto de carne. Eu vou matar a hora que eu quiser, vou fazer o que eu quiser, vou roubar, vou enganar, vou iludir. Não tem conduta. Mas a recíproca é verdadeira. Todo espírito de luz é vegetariano.
Não tem como negar. A própria alimentação do nosso lar, nosso lar levou 20 anos a aprimorar a alimentação lá, porque a turma chegava no nosso lar, pô, cadê a carninha? Os espíritos que estavam presos aos vícios aqui da terra, é uma dificuldade tremenda de se livrar desse vício da carne. É muito complicado. Por isso que eu digo, não adianta você chegar, não, agora eu não como mais carne. Tem que ser com equilíbrio, com harmonia, né? Ramatiz dá uma dica, vai cortando as patas. Sabe o que é isso? Corta as 4 patas da vaca, come só frango, passa para 2, depois corta as 2 patinhas do frango, vai para o peixinho, aí depois corta o peixinho, aí você já substituiu a alimentação daqueles irmãos menores. Porque nessa cadeia do reino animal, os mamíferos são os que têm uma individualidade mais desenvolvida. São aqueles que têm mais sentimento. O animal sofre. O animal sente as dores quando ele está indo para a morte. E não existe isso de morte, né, de matadouro. Aqui a morte é humanizada. Né, não tem essa morte violenta. Tem que ser violento. Se eu estiver falando mentira, me corrijam. Quem trabalha que já viu o trabalho de matadouro, eles têm que tirar, matar o bicho e arrancar, esfolar o bicho vivo, cortar o bicho vivo, com o coração batendo ainda. Por quê? Para o sangue jorrar, tirar todas as toxinas, senão a carne estraga. Então você acha que o bicho não sofre? Então isso é papo para bobo ver. Né? Então por isso que você vê pessoas, né, importantes lutando pela mudança, pela humanização, né, acabar com isso. Né? Vários livrinhos, esse aqui, Impactos sobre o Meio Ambiente do Uso de Animais para Alimento. Aqui diz que se nós começássemos a trocar a alimentação carnívora pela vegetal, legumes, né, e folhas, etc., não haveria fome no mundo. Porque o gado destrói o pasto, destrói as áreas plantáveis, consome muita alimentação, né, muito vegetal. Né? Um exemplo maior de que o homem não fica fraco com a alimentação vegetariana é o próprio boi. O que o boi come? Não é capim? Feno, sei lá. Ele é fraco? O irmão, esse pastor aqui, o Ibster, esse cara aí que está aqui com algumas colocações, ele viajou para a Ásia e ele estava embarcando num navio, né, um navio de carga e passageiro. E lá, quando ele parou na Índia, ele viu os indianos embarcando caixas enormes. Caixas assim, 3 vezes o tamanho deles. Umzinho, pequenininho. Tudo sabe que indiano, a vaca é sagrada, né? Fico até com medo do Bolsonaro cismar de botar a vaca sagrada aqui no Brasil, e aí o bicho vai pegar. Aí vai ter o nego do abatedouro querendo matar ele direto. Imagina, o presidente Bolsonaro, vaca agora, a partir de hoje, é sagrada no Brasil. Ninguém come mais vaca. Imagina a loucura que vai ser. Vai ser danado. Então os caras vegetarianos carregando um caixotão devagarzinho os indianos e jogando lá no porão do navio. Aí o navio saiu, foi para a Inglaterra, e ele estava no navio. Quando chegou na Inglaterra, os caras que iam descarregar eram os ingleses. Um inglês não dava conta da caixa, precisava de 4, 5 ingleses para segurar aquela caixa, que eram carnívoros. O vegetal, ele constrói, ele armazena na sua energia. A carne, ela se decompõe, ela apodrece. A energia é rápida, né? Esses lutadores aí que treinam esse boxe para ter, eles comem muito carboidrato, carne, que eles têm que ter a explosão. Mas depois tu vê como é que os caras ficam no ringue? Porque vai acabando a energia. Contrário ao vegetal, não tem explosão, mas é contínuo. Os grandes atletas, na época da Grécia, todos eram vegetarianos, eles tinham prolongamento da energia. A energia durava. Era bem diferente.
né? Isso são exemplos que eu estou dando, e não tenha dúvida, quem já foi num churrasco, se empanturrou, depois chega à noite, né? Aquele mal-estar, aquele peso, parece que você comeu um boi, né? Hoje eu como um pouquinho de carne, parece que eu comi um boi, aquele negócio fica pesando dentro da gente, meu Deus, e sem contar as flatulências, né? Quem sofre é quem vai deitar com você. Debate cobertor, aquelas flatulências fedorentas, porque a carne apodrece dentro de nós, gente. Nós não temos, nós vamos ver aqui, organismo para digerir a carne em tempo hábil, antes que ela apodreça. E quando alguma coisa apodrece dentro do organismo, o que, que acontece? Vai causar doenças. Vamos ver aqui essa imagem. Nós herbívoros temos dentes incisivos e molares para triturar, amassar. Não é para dilacerar a carne. A gente come ervas, come sementes, né, grãos. Nossa confecção é feita para isso. A gente usa errado. Olha, já começamos a usar mal nossa Ferrari. Os carnívoros têm caninos. Para quê? Dilacerar. Né? O leão vai, come, estraçalha a presa dela e vai engolindo a carne aos pedaços enormes. Nós fazemos isso aqui, uma pré-digestão, antes de chegar no estômago. Aqui os caninos não, eles dividem, deu para engolir, ele já joga para o estômago. Não tem pré-digestão. Por isso que nós temos isso aqui, ó, pitialina. Isso é do meu tempo de ginásio, quem lembra disso? Vocês já ouviram falar da pitialina? Eu estudei isso na época de criança. Né? A pitialina é para dissolver os grãos, os vegetais. Por isso que a própria nutricionista fala para a gente, mastiga bastante antes de engolir. Para quê? Para aliviar o nosso estômago, o nosso suco, para dar uma força para o nosso organismo. Mastiga bem, para chegar bem triturado lá. O cara aqui não precisa disso, não possui isso, por quê? Né? Aqui o nosso suco gástrico é leve. Imagina, a carne bate lá, fica boiando, o estômago tem que se virar, chateado com a gente, tem que digerir aquele pedaço de carne mal mastigado que a gente engoliu, uma gula tremenda, aquele lado animal nosso falando mais alto e a gente querendo digerir, comer carne, né? E os carnívoros têm um suco gástrico 20 vezes mais ácido que o nosso. É como se batesse lá a carne, sumisse, né? Aqui nós estamos propensos a ter muitas doenças, e aqui os bichos não, os carnívoros não, né? Nosso intestino é maior, isso é um agravante. A carne ainda vai passar pelo intestino longo, o intestino, nosso intestino é 12 vezes o tamanho do nosso corpo. 12 vezes. É muito intestino para pouco corpo. E com reentrâncias, por quê? Para sugar, né, as energias, os nutrientes, né, essas reentrâncias. Aqui não, é pequeno, 3 vezes o tamanho do corpo e com menos reentrância. Então a carne já entra e já sai. E na gente fica ali. Vou fazer um teste hoje, porque não dá, né? Se pudesse, eu botar um pedaço de carne aqui e uma maçã aqui mordida, um pedaço de carne. No sábado que vem a gente ia ver o que estava aqui. Vocês já pararam para pensar o que ia acontecer? Como é que ia estar essa carne? Boa coisa não ia estar. A maçã talvez um pouco amarela, né, com os bichinhos pousando. Vai ser uma coisa totalmente diferente. Então vejam isso dentro do nosso corpo. Aí o pessoal, a minha irmã, né, que falou comigo, parei de comer. Rogério, essa palestra sua me causa um trauma. Por quê, mesmo? Eu saio feliz. Por isso que a última palestra o pessoal saiu com dor de rir. Quinta-feira passada o pessoal estava assim, tenebroso. Aí eu comecei a contar umas piadas, melhorou a palestra, o pessoal saiu rindo. Aí eu falei, não vamos esquecer de não comer carne, tá, gente? Não é para comer, não. O pessoal saiu tão feliz. E aí a irmã chegou e falou, Rogério, quando você fala aquilo que Ramatiz falou, eu estou na porta do mercado, quando eu pego a mão na carne, eu lembro que meu estômago é um cemitério, que aquilo ali é um cadáver, eu largo e vou pegar outra coisa. Eu falei, graças a Deus, meu irmão, que bom. Né? Então, o Ramatiz traumatiza, e não é para traumatizar mais, isso é para traumatizar 50 anos atrás, quando o livro foi escrito.
Hoje já não precisa traumatizar, hoje é para conscientizar, despertar as nossas consciências, com calma, com harmonia, né? Como Jesus falou, é mais importante o que sai da boca do que entra, mas nós já estamos passando num processo de transformação que o que entra vai começar a ser importante, que não é possível espíritos que tenham uma bondade no corpo. Isso é natural. Quando a gente começa a se tornar uma pessoa melhor, mais amorosa, mais fazendo mais caridade, naturalmente você vai amar mais os animais. Isso é uma coisa que vai vindo dentro da sua alma, né? O lado animal que nós temos, ele vai se apagando. E o lado, né, divino, ele vai falando mais alto. Gente, quem ainda não percebeu o sofrimento dos animais, eu tenho um dado aqui de 2003. Eu fico estarrecido com 2003, eu ainda não peguei um atual. Olha quantos animais são mortos por ano no mundo. Galinhas e frangos, 45 bilhões e 900 milhões. 2003 isso. Patos, dado de 2003 já deixa, eu fico apavorado. 2 bilhões e 260 milhões. Porcos, 1 bilhão e 240 milhões. Coelhos, 857 milhões. Perus, 691 milhões. Carneiros, ovelhas e cordeiros, 515 milhões. Bois, vacas e vitelos, 292 milhões, etc, etc, etc. Brasil, pátria do Evangelho, a cada ano 6 bilhões de animais são mortos. Brasil, pátria do Evangelho. 2003, tá? Não temos mais condições de continuar nessa numerologia aí, tá, gente? Infelizmente, não temos mais condições. Temos que mudar os nossos hábitos, fruto da nossa própria evolução, fruto da evolução do nosso planeta. Tá bom? Nós temos que nos esforçar nesse sentido, né? Aí um espírito amigo vem e diz: deixe-me viver para ser um dia como tu, que já foste um dia como eu. Isso aí lembra que palestra número 1, lembra daquele triângulo invertido que vem reino centelha divina, reino mineral, reino vegetal, reino animal? É o irmãozinho, é como se o animal estivesse falando: deixe-me viver, né? Que um dia, né, para ser um dia como você, eu consegui virar a bandeira e despertar no reino obinal, né? Porque nós já fomos como ele. Todos nós passamos por todos os reinos, inclusive o animal. Isso é um apelo. Mas, puxa, Rogério, caramba, é assim, meio chocante a gente ler um negócio desse. Graças a Deus, porque nós temos o conhecimento e as instruções dos espíritos para a gente entender isso aqui. A gente não está falando só no problema de saúde. Vejo que durante a saúde que a gente está falando, a gente está estragando a Ferrari, a gente está colocando toques espirituais. Isso é o progresso de qualquer espírito, a lei do progresso. É a lei da evolução isso aqui, que a gente interrompe, atrapalha a evolução desses irmãos, né? Aqui eu vou passar rápido, razões científicas a gente já falou, né? Ou eu vou dar uma... Vocês sabiam disso? Que o animal consome os herbívoros consomem 100% das proteínas vegetais quando ele come o capim, e nós consumimos 10% da proteína vegetal quando a gente come o animal. Vocês sabiam disso? Não é mais interessante a gente ir direto lá? Porque a gente bota um intermediário aqui. Eu fiquei me perguntando isso. Caramba, eu não acreditei quando eu vi essa figura aqui nesse livrinho. Essa figura não, essa explicação. A gente, em vez de acessar direto o que tem mais proteína, a gente arranja um animalzinho e só aproveita 10% dessa proteína. Então fica bem caracterizado que é menos nutritiva a carne. Não tenha dúvida disso.
A carne engana. Ninguém aqui come carne sem tempero. A carne é uma coisa estranha, é uma coisa complicada, né? Não sou hipócrita, ainda como, tá, gente? Não perdi esse hábito ainda, mas estou exercitando, estou, graças a Deus, conseguindo me libertar de muita coisa. Veículos de doença, falamos isso no início da palestra. Falamos isso no início da palestra. A quantidade de toxinas, ácidos, para manter a carne. Porque a carne, gente, alguém sabe que alguma dessas carnes, os animais, eles têm plano de saúde? Eles vão fazer um check-up antes de serem mortos? Vocês acham que algum produtor ganancioso está preocupado em fazer um check-up nos animais, ver quem está com saúde, quem não está, para depois matar e mandar para a gente? Porque depois de morto, meu amigo, está lá embaladinho no supermercado, não está escrito ali o selo da Unimed, não, gozava de boa saúde. Não tem nada disso. A gente come o que está ali. Aí você come, passa mal, não sabe por quê, aí é o tempero, é aquilo. Cheio de porcaria. Cheio de porcaria, cheio de hormônio, cheio de antibiótico para não ficar doente, cheio de pesticida, cheio de herbicida, que eles comem o mato. Eu acho que aquela plantação é tudo orgânica das vaquinhas, dos boizinhos. Não é. Então a gente não para pensar nisso, né? E está ingerindo essa porcaria, né? Que causa cânceres, e aquilo vai materializar. Isso eu estou falando das razões científicas, que a gente vai entrar na espiritual, e aí vocês vão ficar, caramba, e eu pensando que não tinha nada a ver, né? Então isso causa adrenalina pela morte. Aquilo que eu falei no início, os animaizinhos sofrem, eles têm medo, eles jorram adrenalina na carne, e aquilo ali, né, depois que eles morrem, são massacrados, aquilo ali com cozimento não some. O astral da carne, o etérico da carne, né, heteroastral, fica ali. E a gente come aquilo. A gente vai falar mais na frente, né? Então isso tudo é um veículo de doença. E aditivos, né? E aqui nesse livrinho aqui que eu disse para vocês, tudo que vive é teu próximo, ele mostra para nós, ele didaticamente separa as toxinas, os aditivos, tudo aquilo que está lá e diz a doença que pode causar. Eu tinha um amigo que morava no Rio Grande do Sul e ele comia muita carne. Aí ele vivia com gota, vivia com dor na junta, vivia com problema de saúde e comia carne, né? Direto. Aí o médico foi examinar, fez aquele check-up, taxas altas, né? Porque não existe carne sem gordura, se vocês não sabem. Ah, me vê aquela ali sem gordurinha. Não existe. A carne, para ter aquela flexibilidade, as células musculares têm gordura. É natural. Ela não pode ter gordura visível externamente, mas ela tem gordura, tá? Não visível, mas até entre as células tem. Então o médico chegou para ele e falou: meu irmão, ou você para de comer carne ou você morre. Está vivo, graças a Deus ele parou de comer carne. Mudou radicalmente. Esse foi, não precisa nem assistir essa palestra. Né? Ele disse: ouviu, eu quero ver meus netos, meus filhos crescerem, né? Eu tenho que mudar meu hábito alimentar. Né? Meus irmãos, nós não fomos criados para comer carne. Nós começamos errado. Utilizar mal o nosso veículo. Tá? Menos energética, já falamos, é uma coisa sem vida. Sem vida. É aquela pilha de camelô, né? Quem já comprou pilha de camelô e se arrependeu? Bota, parou. 2 minutos depois, meia hora, acabou. Bota uma Rayovac alcalina, é o vegetal, que é de longa duração. Ela é construída, é armazenada. Ali não, decompõe, apodrece, acaba a energia, é explosão. Né? Por isso que os grandes boxeadores, né, se alimentam muito de carne, carboidrato, essas coisas, para explosão. Depois fica, né, que nem aquele boneco posto no meio do ringue lá, sem força. Descansam as pessoas. Mas como um cara tão forte, musculoso, né, não consegue dar um soco. Aí fica um batendo no outro e ninguém derruba o outro. Acabou a energia totalmente.
Totalmente. É alimentação, né? Os homens cavam o próprio túmulo com o garfo diariamente. Olha só quem disse isso, Gandhi. E outra frase muito legal de Gandhi, vou aproveitar aqui. Palavras do Gandhi. Sinto que o progresso espiritual requer, em uma determinada etapa, que paremos de matar os nossos companheiros, os animais, para a satisfação dos nossos vícios e desejos corpóreos, né? Então, em uma determinada etapa, a etapa é essa que nós estamos vivendo. Eu vou deixar para a próxima reencarnação, essa aí eu continuar fazendo meu churrasquinho, na próxima eu faço. Não, meu irmão, tu não vai se dar bem, não, né? É complicado, né? Os guias e mentores aqui da nossa casa são espíritos orientais, muitos deles tendo as suas últimas encarnações no Oriente, especialmente na Índia, né? Então, lá a vaca é sagrada, então eles têm profunda aversão e repulsa à carne animal. Quando a gente pede para as pessoas não comerem carne no dia de determinados tipos de trabalho aqui, é para que ela seja ao máximo beneficiada. E não adianta aquela história, eu não comi carne não. Eu não comi carne não. Não comi não. Está enganando a quem? Não está enganando o médium, não está enganando a presidente da casa, não está enganando os guias, não está enganando mesmo. Porque quando você chega, sua aura já chega podre, fedendo. Quem come carne está fedendo. Experiência própria. Eu trabalhei na Antiguaércia, em outra casa, entrou um cara lá, bem arrumado, mas com um cheiro. Acho que tinha vindo do galeto, ou do galeto, comido alguma coisa. E ele falou, não comi carne não, meu irmão. Que cheiro, empesteou o ambiente. O que acontece numa situação dessa? O cara, a gente acredita. Ele finge que está enganando a gente finge que acredita nele. E ele é atendido, o irmão. Ele é isolado. Recebe muito pouco benefício espiritual. Porque ele deixou de cumprir uma norma que era para o benefício dele, não é da casa. Os espíritos são vegetarianos. Pedem isso nas suas mensagens. E a gente não atende. Porque eu tenho muita certeza que tem muita gente que bobagem, não pode comer carne no dia a dia. Eu vou comer o quê? Né? Tem gente que vou comer ovo. Comer ovo. Vou comer vento, tenho que comer carne, vou ficar fraco. Chegar lá caindo e vem, come carne e engana, fala que não comeu. Bobagem. Aí depois chega lá na frente, não adiantou nada essa porcaria de tratamento, não melhorou nada. Seguiu a bula? Seguiu a receita que recomendaram? Não seguiu. Então não pode pedir também que a contrapartida seja, né, do agrado dela. Aqui, por isso que aqui é um hospital de almas e vocês são, até o momento, chamados de pacientes, porque vocês estão recebendo um tratamento espiritual, né? E tem que seguir direitinho, fazer o que a espiritualidade pede. Não é da cabeça da Carla, não é da cabeça da Vera, não é da cabeça de nenhum dirigente aqui. É da ordem da espiritualidade, né? Para que as coisas comecem a acontecer, né? E não tenham dúvida, a alimentação do terceiro milênio, né, o Nosso Lar e outras... Eu lembro até que na palestra passada tinha um irmãozinho aí que estava lendo um livro de uma colônia espiritual já muito evoluída, que eles se alimentavam de prana. Eu até lembro uma vez que eu vi no Jô Soares. Não sou de ver Jô Soares, não. Mas uma vez eu vi um cara, porque eu achei interessante, que disse que não se alimentava há quase 6, 7 anos, só estava se alimentando com prana. Né? Ele contou lá a história dele, se alimentava com energia. Aí eu olhei para a cara do cara, o cara tá até forte, está prana, tá bom. E o Jô Soares avacalhando o cara, começa a fazer piada, lógico, né? Quando ele desconhece o assunto, ele faz piada. E aí, esse irmão falou que na colônia espiritual a turma se alimenta de prana. Mas lá você tem um outro corpo, né? Você não precisa do corpo físico. Né? Porque o corpo físico precisa de coisas densas para se manter. Lá no plano espiritual você não precisa mais do que você comia aqui.
Isso é evolução. Lá o corpo físico deles é muito mais sutil do que o nosso. O nosso é um corpo físico pesado, denso. Ramachis chama até de escafandro. Né? Quando a gente desencarna, é como se a gente tivesse... Já viram aqueles mergulhadores com aquela roupa pesada? Não é esse com cilindrozinho, com aquela máscara. Aqueles grandão, com aquele capacete, aquelas botas que o cara entra, anda no fundo, todo pesado. Somos nós encarnados. Quando nós desencarnamos, é como se tivesse tirado aquela roupa. Nós ficamos mais leves, mais livres. Né? Então, aquele escafandro, o corpo físico, ele precisa ser alimentado com algumas energias densas para se manter. Né? Lá não, lá no plano espiritual não vai ter isso. São energias mais puras, né? que entram na mesma frequência do que o nosso corpo precisa. Então, isso que fica esse entendimento e treinamento para a morte do irmão X, ele coloca isso muito interessante para nós. Além de muitas coisas que nós temos que fazer, que vai ficar para a palestra 18, que fala da morte, um deles é o prato nosso de cada dia. Quando a gente vai afinizando, ele evoluindo, mudando os nossos hábitos alimentares, né, diminuindo a carne, a gente está se autopurificando, se limpando, facilitando, nos libertando dos vícios, dessas amarras que nos prendem ao planeta. De muitas outras, né? Como hoje nós estamos falando da alimentação, é sim um problema quando o cara chega com muito vício, muito desejo de carne no plano espiritual. O que acontece? O cara precisa de carne, precisa de sangue, ele vai se tornar um vampiro. E nem no filme. O cara vai procurar matadores, vai procurar pessoas, locais onde são mortos os animais, e ali eles se lançam aos borbotões em cima daquele sangue que é jorrado, sugando o éter do duplo etérico daqueles animais. Sugando aquele... O próprio despacho, quando a gente vê aí nas encruzilhadas, a gente vê o quê? Não vê o franguinho morto? É o tônus vital, a energia vital está no sangue. Todo ali o ectoplasma vital, a energia vital está no sangue. Sangue é tônus vital, é vida. E eles sugam aquilo ali. São espíritos ainda muito bárbaros, espírito com a frequência muito baixa, espírito que vive muito agarrado às coisas materiais da Terra, que ainda necessitam disso. Tem uma passagem no livro Missionários da Luz, que André Luiz, com o seu instrutor Alexandre, vão no matadouro. Ele fica apavorado. E o Alexandre pergunta, André, você está assustado com isso? Você esqueceu as mesas fartas que os humanos fazem com os animais? Só não está cheio de sangue, mas está tudo assadinho e bonitinho. Os corpos dos animais, tudo na mesa para ser devorado. É a mesma coisa. Só que ali eles vão direto no sangue. Eles necessitam. É a moeda de troca. O sangue para a espiritualidade das trevas é a moeda de troca para vampirismo, obsessão, magia negra. Eles utilizam muito sangue. Então você vê muito aqui em Banda, Candomblé, usando muito isso. E outras seitas malucas aí. Sacrifícios de animais. Porque o sangue é o ectoplasma puro, fácil de retirar essa energia etérica do tônus vital. E eles se sentem a moeda de troca da espiritualidade. E eles se vendem, barganham, que é uma beleza. Por isso sempre tem um franguinhozinho ali, né? Sempre tem um franguinhozinho morto. Né? Espumante ainda, tem morto quase que na hora ali. Não adianta levar morto, matar em casa e levar não, tá? Mata ali na hora pro bichinho estar espumando, sangue quente, que eles gostam assim, tá bom? Obrigado. Carne é o lado animal que predomina em nós. Nós que ainda comemos carne, o lado animal fala mais alto. A carne é energia densa, a energia de baixa frequência. A carne traz com ela todo sofrimento, toda dor, todo medo que o animal passou. Isso adere, eu vou falar mais à frente, mas já vou adiantando, depois eu dou uma corridinha. Isso adere na nossa parte astral, na nossa parte etérica. Nós sentimos síndrome do pânico e depressão. A carne auxilia a
acelerar esses problemas de síndrome do pânico e depressão. Fruto desse lixo emocional que nós ingerimos quando comemos carne. Reino animal. Quais são os animais mais violentos? Leão é carnívoro, herbívoro, carnívoro, tigre, leopardo, hiena. Quem viu o Rei Leão agora, né? As hienas. Né? Muita selvageria. São realmente, eles são mais agressivos. Aí teve uma pessoa que falou, mas elefantes também. Elefantes, se mexerem com ele, se tratarem mal o bichinho, ele ataca. Mas tu vê elefantes aí andando normalmente por aí, tratado bem, eles carregam as pessoas. Ninguém gosta de ser tratado mal, até nós. Se for tratado mal, a gente vai reagir. Nós temos nosso lado mais chucro, né? Vamos dizer, o lado mais animal, mais frequência mais baixa, que a gente vem do reino animal. E a gente está lutando o tempo todo contra isso. Né? Quando fala carne gera carne, isso que a gente tem que quebrar. Carne alimenta carne. Kardec colocou isso, depois explicou o que é isso. A gente tem que quebrar isso. Esse negócio de carne, né, alimenta carne. Isso na época foi muito mal entendido no Livro dos Espíritos. Aí eu tenho que perder mais tempo para explicar isso para vocês. Mas não é com esse sentido. A gente tem que quebrar esse ciclo de carne alimentar carne. Pelo contrário, o homem é muito mais sutil, o homem é divino, o homem é de Deus, tudo é de Deus, né, os animais, mas na evolução a gente vai se desgarrando da carne para sermos espíritos puros, voltarmos à grande pátria espiritual. Por isso que alguns espíritos, quando chegam a um nível altíssimo, não se prendem mais à alimentação carnívora, ao sexo, mais nada disso. Isso aí foi fase, etapa da vida. Isso é evolução. Né? A necessidade da sexualidade é para trazer outro espírito ao mundo. Por isso que a gente vem com esse desejo, com a vontade, né, de fazer sexo, etc., com respeito. Muitos já denegriram, né, desregraram essa parte sexual. A gente vê por aí a venda livre do sexo. Isso aí está totalmente errado. Mas até aqueles que fazem corretamente têm que entender que aquilo ali é com respeito, dentro da teoria de dar a oportunidade de outros espíritos virem. Aí a própria Bíblia fala sobre, né, de fazermos o amor, né, de cruzarmos, de termos a união para reproduzir. Essa é a ideia central, universal. Né? A gente vai bagunçando tudo. A própria utilização do animal ele já está meio distorcida. Né? O sofrimento que a gente causa desse animal. Agora eu me lembrei daquele patê. É o ganso, né? Fragrar, né? Pô, pelo amor de Deus, entope o bicho de carne, amarra lá o pescoço, o bichinho morre com aquilo estufado, depois fica aquele... Eu já até comi aquele negócio. Depois que eu faço as palestras, eu fico com dor na consciência. Meu Deus, é tanto sofrimento. Nós falamos de magia negra, não falamos? Quem já assistiu a palestra de magia negra? Quando a gente fala que amarra a boca do sapo, bota um objeto nosso dentro do sapinho, um endereço vibratório, e o sapo sofre, definha, e aquela energia vai toda pra gente. Aí não é muito diferente não, gente. O bichinho está sofrendo ali, e depois a gente come aquilo, do sofrimento daquele bicho. Essas energias, eu não estou vendo, mas sente. Vem depressão, vem tristeza, vem violência. Né? E churrasco... O binômio perfeito do churrasco. Carne, cerveja. A carne excita, a cerveja acalma. A carne excita os nervos pela própria energia dela que tem e a cerveja acalma. Né? E aí o cara vai cerveja, carne, daqui a pouco tá doidão, vai dormir mal, passando mal, com azia, peso danado, com meu que nem um boi. Né? Aquilo soltando aquelas flatulências fedorentas, que é a carne apodrecendo dentro da gente. É verdade. Quem gosta de comer muita carne sabe disso. Eu já passei por essa fase, graças a Deus. Hoje minhas flatulências são mais cheirosas. São rosas e jasmim que eu ando comendo. Verduras, legumes. Né? Mas
Mata, isso aí tá ligado tudo à parte de energia espiritual, não tenha dúvida. Os carnívoros são mais violentos, se perdem a razão, se enervam com mais rapidez. Nós nos enervamos, quem come carne, isso é natural. Não é natural que a pessoa seja assim, mas ela está dando condições pelas energias que ela está lhe dando. De sofrimento, de dor e por aí vai. Vou passar rápido aqui, que vem um filé mignon mais na frente. Isso aí todo mundo já sabe, né? Poluição, esgotamento da água, decomposição, estrume. Isso aí as vaquinhas vão... Cara, eu vi aqui, ó. Quantidade de metano que esse bichinho joga aí, é muito pum. Buraco na atmosfera também. Um animal desse, com metano, gás metano que ele produz, é como se fosse, está escrito lá comparando, um carro nosso rodando 1.600 quilômetros. Quantidade da poluição que ele produz. Um carro rodar 1.600 quilômetros, soltando aquele gás carbônico. É o que uma vaca produz. Parada, só ali pastando. Como se tivesse um cara pegasse um carro e rodasse 1.600 quilômetros. Eu falei, caramba. E ninguém para pensar. O cara que fez uma estatística dessa, ele não é maluco. Ele estudou, ele mediu. Ele não quer causar um terrorismo, né? Uma lei do pavorar todo mundo. E todo mundo sabe, o animal ele vai excretar, vai fazer xixi, vai fazer tudo. Vai comer, vai fazer erosão, desgaste, né? O gás metano. Vai poluir as águas do rio, urina, fezes, vai. Ou acho que eles têm um banheiro, aquele químico? Não tem. É tudo aí no pasto, né? Latifúndio ocupado pelo pasto acaba com as áreas agrícolas. Por isso que eu falo, acabando com muitas áreas de pasto e plantando, vai diminuir a fome no mundo. Não sei o que estou falando, não. Está nos livros, Ramatiz, todos os espíritos falam nisso. Hoje passa essa fome no mundo pela ganância, pela interesses individuais de enriquecer, né? É impressionante. Consumir irmãos menores, não é inferiores, é ser conivente com a fome no mundo, né? São toques que a gente começa a despertar. Aquilo que eu falei para vocês, isso aqui é o perispírito, o corpo astral desses animais, né? Aqui não está a galinha, não tá, a gente olha, não vê um boi, vê um bife, mas que picanha deliciosa, que costela, um temperinho. A gente esquece que quem gerou isso aqui foi esse irmão. Essa bistequinha aqui, esse pernilzinho de porco, foi esse irmãozinho. Isso aqui é o duplo etérico, a parte hétero-astral, que não é destruída com o cozimento. A dor, o sofrimento, olha a cara de pavor. Foi o momento. O momento fica plasmado. É como se fosse suicida. Né? Quem lembra, quem já leu Memórias de um Suicida, aquele último momento fica plasmado na mente do irmão que pratica esse ato. E ele fica repetindo aquilo várias vezes. Vê o corpo dele apodrecer e tal. Não é o caso dos animais, porque eles não têm tanta consciência quanto um ser humano, né? Mas aquele momento de dor e sofrimento dele, que ele não causou, fica impregnado, intoxica a parte etérica da carne. E nós temos o duplo etérico. Quando a gente consome essa carne, a energia densa, aquele emplasto, vamos dizer assim, aquele emplasto de energia pesada, de sofrimento, aquele lixo emocional gruda no nosso corpo astral. E com o tempo, vamos lembrar da palestra 13, palestra 7, que fala da doença. A energia pesada tem que descer. Desce para onde? O corpo físico. E se materializa no corpo físico com o nome de doença. Se materializa no nosso corpo físico com o nome de doença. Toda essa energia deletéria, pesada, densa, que a gente come da carne,
né? Muito diferente de comer os vegetais, muito diferente, que é limpo, que é natural, facilmente digerível pelo nosso organismo e por aí vai, né? Mas a gente é ruim, a gente gosta de dar trabalho para o estômago, para o fígado, gosta de dar trabalho para essa turma, né? A gente gosta de dar trabalho, deixa eles se virarem. Consequências espirituais, já estamos chegando aí na parte que é o importante. Já falamos isso no início. Diz respeito ao nosso irmão menor. Ele não veio aqui simplesmente para servir de alimento para nós, pelo contrário. Os animais olham para nós, tem uma pergunta no livro dos Espíritos, que me falha a memória, como os animais sentem, né, a nossa presença, de que forma eles nos encaram. Nós somos deuses, nós somos Deus para os animais. E como Deus dos animais, a nossa grande obrigação é cuidar deles, dar amor e carinho para eles, né? Isso a gente consegue fazer e se sensibilizar mais quando a gente começa a conviver com os animais. Quem tem cachorro em casa? Quem tem cachorrinho em casa? Eu também tenho uma gata. Nunca gostei de gata. Herdei aquela gata e hoje eu tenho um carinho tremendo por ela. Eu chego... Porque gato é aquele bebelô, né? Fica parado, te olhando, não faz muita festa. Parece quando vai mais velho, mais parado ela fica te olhando, te apreciando. Mas gato tem uma energia muito boa. Quem já leu um pouquinho sobre o gato siamês, Egito, né? Eles viam espíritos, protegiam o lar. Né? Lá, minha gata, então, lá na minha casa, lá em Cachoeira, protege todo sentido, tanto espiritual como físico, cata camundongo, lagartixa, cata tudo, deixa entrar nada lá em casa. Mas, voltando, gatinho, bom, ninguém tem mais nenhum bichinho, gente? Vocês estão mal, é ruim, brincadeira. Eu tenho um gato, um shih tzu, eu e minha namorada temos um shih tzu e tem 2 dálmatas. O shih tzu só falta falar. A gente pega ele no colo e fala, feio. Ele, feio. Fala qualquer coisa para ele que ele não reclama. Chama ele de feio. Ele é um pouquinho feio, mas deve saber, né? Feio. Ele chora, fica chorando. Você olha para os olhinhos quando vai sair dele, ele tá assim. Pô, não vai me levar não? Quero passear também. E os dálmatas, quando eu chego... Cara, mas é um desespero. Parece que você... Quando eu saio, quando eu vou, parece que eles são... Pô, ele voltou e não abandonou a gente. É uma coisa impressionante. Aí você começa a ver que é o nosso irmão menor mesmo, gente. A evolução desses animais, até nesse período que nós estamos vivendo, planetário, os animais estão vindo com mais sensibilidade, com mais emoção, com mais carinho, com mais amor. Pô, é uma coisa maravilhosa. Tem gente que já substituiu até o marido pelo bicho. Eu tenho um amigo da minha turma, né, que se formou comigo, que a esposa dele era um amor profundo pelos animais. Ele já sabia disso quando casou. Então ela via aquela mania. O problema dela é que ela pegava um bichinho na rua. Não, eu vou dar, e acabava ficando. Aí pegava, cuidava, melhorava a saúde, não dava o bichinho. Quando chegou ao 20º, ele falou, ou eu ou os cachorros. Ela disse, pode ir. Ele foi embora. Ela preferiu aos cachorros, né? Eu acho que ele foi burro. Se ele gostasse dela, ele tentava amenizar. Vamos fazer um canilzinho, vamos fazer não sei o quê, né? Se ele gostasse realmente dela. Acho que ele já estava de paciência cheia, já... Tanto bicho dentro de casa. Ele disse que a última foi ele chegar em casa e ver 4 vira-lata na cama dele, pulguendo. Ele disse, não aguento mais, né? Mas tem esse amor, esse carinho. E os animais, aquele melhor amigo do homem, né? Estou falando do cachorro. Realmente, eles são muito carinhosos. Sua gata deve ser super carinhosa contigo. É impressionante. E aquele cara, aquele bicho que a gente pode dar as costas e não vai meter a faca na gente. A gente sabe que nem com todo homem a gente pode fazer isso, né? A gente sabe com quem a gente pode fazer isso. O carinho, a confiança, é o melhor amigo do homem, realmente. Então, isso é uma evolução, né? Que a gente interrompe quando a gente, espiritualmente falando, quando a gente mata um animal desse, né? Acaba com a vida de um animal desse. E tudo na vida é uma onda kármica. Se você já ouviu falar na onda kármica, tudo tem retorno. Muitos caçadores vão ser mortos por animais.
Tá? Muita gente, mas morreu por animais, ele não era caçador. Não era nessa vida. Vários casos de livros espíritas, garotinho que é devorado o braço, garotinho que foi comido pelo leão, caiu na jaula, morreu, outros se salvam. Antigos caçadores reencarnados, que já mataram muitos animais. Tá? Então é a onda kármica. Quem mata, morre. Quem dá amor, recebe amor. Quem dá sorriso, recebe sorriso. Quem faz a pessoa alegre, recebe alegria. E por aí vai. É a onda kármica do planeta. E nós estamos resgatando tudo isso. Infelizmente. Né? Dos maus tratos. Essa egrégora de violência que temos no nosso planeta, né? Que tem uma falsa paz e que não vai diminuir se nós não diminuirmos as matanças dos animais. Ramatiz é bem claro. Essa onda kármica está totalmente ligada a essa egrégora de violência e morte. Essas guerras, esse terrorismo, né? PM matando bandido, a gente sai, não sabe se volta, bala perdida, toda essa violência, toda essa morte, né? O sangue que a gente está vertendo dos animais, nós estamos perdendo os nossos filhos nas guerras, no dia a dia, com bala perdida. Tudo isso é uma consequência kármica coletiva. É um retorno que o planeta está dando. A Ramatiz é bem claro com isso. Enquanto nós não diminuirmos essa volúpia de matar os animais para satisfazer os nossos desejos cadavéricos, de engolir cadáver, alimentar nosso cemitério no estômago, nós vamos ter muita dificuldade em obter a paz no planeta. Então, espiritualmente, nos planetas mais evoluídos, não existe guerra, porque não se matam animais. Então, enquanto nós não diminuirmos isso, vai continuar muita violência no nosso planeta. É causa e efeito, é a lei do retorno. O fluido vital, a grande moeda de troca, os desencarnados se deleitam. Aqueles se matam por causa disso. Esse ectoplasma que vem no sangue é um alimento vital para eles. Para magia, para obsessão, para vampirismo deles, né? Para troca, para barganha. Né? Então isso ainda alimenta muito. Se o sangue de animal alimenta, imagine o sangue humano, que é muito mais evoluído do que o do animal. Eles ficam felizes quando morrem pessoas. Pode ter certeza, se alguém fosse vidente, visse uma chacina, você ia ver a quantidade de espíritos encarnados chupando o sangue daquela turma. Aí que vem os famosos filmes de vampiro. Viram de onde vem o filme de vampiro? Chupar o sangue, aquele negócio todo. Espiritualmente é assim que acontece. E tem uns amebas malucas aí que gostam até de tomar sangue humano, mas estão meio doidos, né? Tem umas seitas aí que sacrificam pessoas humanas. Diminuiu, mas teve uma época da humanidade que isso aí era coisa normal. Tomar sangue. Aí muitos dizem que é feita macabra e por aí vai. Descendente de vampiro. Vampiro porcaria nenhuma, é maluquice mesmo. Não existe esse negócio, né? Os desencarnados, por prazer, se aproveitam dessas chacinas, dessas mortes, desencarnes coletivos, quando tem a oportunidade de fazer isso, né? Quando estão por ali, esses irmãos mal intencionados. Né? A energia inferior, não tenha dúvida que todo aquele sofrimento, toda aquela tristeza, todo aquele medo, toda aquela adrenalina, toda aquela parte heteroastral do animal gruda na carne. Você vai deixar a carne 2 horas na panela de pressão e não vai sair. Ela vai ficar macia, entre aspas, deliciosa. Que delícia, macia, mas nós estaremos ingerindo toda essa energia inferior que vai grudar no nosso perispírito. Tá? Isso aí já conversei com vocês, não tem como mudar. Tá? A cada espírito deve ser o primeiro a adotar os códigos de conduta mais elevados. A nossa responsabilidade é muito grande, gente. Tá? Falo com tranquilidade do coração para tirar um pouco do peso da nossa consciência. Chico era carnívoro, Chico Xavier. Tá? Kardec era carnívoro. E Divaldo Pereira Franco é carnívoro. Tá? Então são irmãos que falam com maior tranquilidade,
que a natureza também não dá saltos, como diz Ramatiz. Não adianta ficar dizendo, Rogério, aquela palestra tocou no fundo da minha alma, mas eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho dinheiro para pagar uma nutricionista cara como você está pagando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Tranquilidade, meu irmão. Seja uma pessoa boa, seja uma pessoa compreensiva, faça o bem, cuide da sua família, cuide dos seus familiares, cuide do próximo, faça o processo que temos que fazer de evolução espiritual dentro do amor e caridade, né? Procure, né? Diminuindo vagarosamente as patinhas, né? Procure com esse entendimento que nós estamos tendo, diminuindo as patinhas, né? Boi, frango, peixinho, vá se limpando, vá preparando seu corpo, porque mais importante o que entra é o que sai, mas hoje, no período que estamos vivendo, na transição planetária que estamos vivendo, é necessário, pelos nossos irmãos menores, que temos que, pelo nosso entendimento de tudo isso aqui que nós estamos recebendo de informação da espiritualidade, temos a obrigação de, como espíritas, vermos alguma coisa para fazermos a diferença. Temos que tomar essa posição diante de tanta maldade como que está sendo feita, não só como morte para se alimentar, como o trato com os animais, né? O contrabando, prender 200 animais numa gaiola, passarinho, isso tudo é uma maldade que nós, sem tamanho isso aí, pelo amor de Deus. Então isso faz parte da evolução da humanidade, e eu já consciente, entendendo tudo isso, eu vou começar a modificar, vou fazer a minha parte, de alguma forma. Como diz Hipócrates, seu alimento é o seu remédio. O pai da medicina, Hipócrates, seu alimento é o teu remédio. Então, o que a gente bota na boca pode nos tornar pessoas melhores, sim, né? Hoje, nesse momento. Não importa se os animais são capazes de pensar, o que importa é que são capazes de sofrer. Jeremy Bentham, né? Então, isso aqui é para reflexão nossa, né? Não pensa. E eu já discordo até dele. Alguns já estão ensaiando pensamento há muito tempo. Já entendem muita coisa, né? Aí tá a dica. Tá bom? Diminuindo as patinhas, tá? O peixe é menos ruim. Eu digo que o peixe é menos ruim porque ele já é uma alma grupo, né? Todos os peixes, eles agem da mesma forma, eles não têm uma individualidade. Daqui para lá já começa a ter uma individualidade maior, um perispírito mais, né, trabalhado, mais elaborado, né, uma energia mais pura, né? Aqui é o ciclo da evolução, o peixinho, né? Por isso que até na época de Jesus era de peixe, agora estamos na era de aquário, né? Aquário, peixe, né? Um pulo. Então era muito difundido, né, o consumo de peixe na época pelos pescadores, né? Os próprios judeus, eu acho que não comiam porco, né? Não matavam porco e por aí vai. Então isso já, algumas religiões já vem sendo mantida, mesmo por motivos religiosos, né? Seja de saúde. Hoje nós temos todos os motivos para começar a mudar, né? A gente já tem um conhecimento religioso, espiritual, né? Vamos dizer assim. Temos conhecimento científico da saúde, né? E principalmente a injustiça que a gente faz com esses irmãozinhos menores, né? Olhai o fundo dos seus olhos mansos e vereis o reflexo de uma alma divina. Tá bom? Então fica essa mensagem pra gente. O Google nos mostra diversas receitas, tá? Que, Rogério, não tem dinheiro, não dá, tá difícil. Hoje, com a internet, que tem muita coisa feia que vinculam, mas tem muita coisa boa, receitas das mais variadas para nos alimentarmos, né? O ideal seria uma pessoa especializada nos orientar para a gente substituir, mas nada como a experimentação. Vamos ver se realmente vale a pena, né?
Eu estou fazendo essa experimentação, né, com a minha namorada, tem sido muito bom. Coisas que eu nunca comi, quinoa, grão de bico, padão, quibe de grão de quinoa, e coisas assim maravilhosas, saudáveis. Puxa, eu tô ali reguladinho, tô com um reloginho para ir no banheiro, gente. Eu era tupido. Hoje eu tô maravilhoso. Tudo começa a funcionar bem. A Ferrari começa a ligar no estalo. Antigamente a Ferrari tinha que empurrar, dar a volta, se encher de água para depois estacionar no banheiro. Hoje não. Já liga, já vai direto e faz tudo que tem que fazer. Então é uma situação maravilhosa. Então vai mudando, vai realmente. Isso aqui vale a pena. Você se sente melhor, mais leve, mais alegre, né? Até suas piadas ficam mais engraçadas. Às vezes você fazia piada e ninguém ria, né? Tô com aquela aura de bicho morto, carnívoro. Então você já fica mais alegre, né? Florido, né? Comendo vegetal e por aí vai. Sua aura muda. A verdade seja dita. E tudo que vive até o próximo é uma frase de Gandhi, que é a frase, o título desse livro, né? Que vale a pena ler para reforçar um pouquinho, né? E alguns institutos, né? Sociedade Vegetarianismo Brasileiro, Instituto Rosa Nina Rosa, que cuida dos animais, tudo pelos bichos, para denúncia, animais abandonados, doação, isso aí bota aí, mas tem muitos outros, é só as pessoas procurarem, que quiserem cuidar de um bichinho, né? Ah, não vou deixar esse vídeo não. Esse vídeo que é da antiga, sabe quem é o Luiz Alberto, né? Como é que é o nome do guri? E esse vídeo já passa aqui na UER, desde que eu me conheço como palestrante aqui. O Luiz Alberto ele já cresceu, já está com uns 20 anos. Já me falaram que ele já desvirtuou, está fazendo churrasco todo dia. Aqui ele está falando que não quer, a mãe botando ele ter. Não, não quero. Por que matou polvo, né? Botou polvo, botou um negócio assim. Não, mas animal não se mata, mãe. É emocionante, a mãe chora. Na época até eu choraria, choro até hoje, por isso que eu não botei. Mas emociona a decisão dele de não comer carne, pelos motivos que uma criança, né, que não, você via ali que era dele mesmo. E isso está acontecendo muito, tá? Pelo amor de Deus, não façam isso com os seus filhotes, os pequenos. Nasceu, começou já a mastigar, tem dente, mete um bife no moleque. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Dá uma alternativa, deixa ele escolher. Bota um prato, eu duvido. Bota uma maçã dentro do berço e um bezerro. Ele vai comer a maçã e não vai comer o bezerro. Ninguém nasce carnívoro. Nós é que estragamos o nosso corpo, nossa Ferrari. Então vamos cuidar das nossas crianças. E essas crianças estão vindo com outra mente, tá? São espíritos do terceiro milênio que vão ocupar o planeta. São espíritos mais evoluídos, mais inteligentes, mais questionadores. Uns chamam de índico, outros de cristal, outros chamam de rebeldes, né? Crianças questionadoras, mas são crianças que já sabem o que querem. Crianças que vão sair com você, eu quero isso, quero essa roupa. Eu era uma vaca de pedra, minha mãe levava, né? Me vestia o que queria, eu saía feliz da vida, que nem um Zequinha, e estava feliz com aquela roupa, não escolhia nada. Essa é outra geração. Questionadora, escolhe, sabe o que quer comer. Minha mãe botasse aqui na minha frente, se eu não comesse, era um tapa na orelha. E eu comia. Hoje não se bate, graças a Deus, né? Mas eu não tenho raiva da minha mãe, não. Gosto, amo os dois. Meu pai e minha mãe bateram, tá bom. Mas é outra geração, uma geração mais evoluída, né? Mais questionadora. São espíritos, até a alimentação deles é outra situação totalmente diferente da nossa, que fomos culturalmente criados errado, né? Mas hoje cabe a nós não repetirmos esse modelo, né? Que nós temos. Já está. Isso. Eu estou tomando leite de amêndoa. É baratinho, né? 15 reais uma caixinha de leite de amêndoa. Eu tomo um copinho daquele de remédio, assim, ó. Para não gastar.
Não, não. A gente pode, mas vai devagar, não vai comer todo dia. Não, com certeza. Não, não, não estou culpando eles, não. Desculpe se ficou essa imagem. Não culpei eles, não. Por isso que eu tô parrudão assim, graças às pancadas que eu levei e comi aqueles bifes lá. Aham. Com certeza. Numa entrevista com a nutricionista, você diz: essa mulher não é desse planeta. Como é que eu vou comer esse negócio, meu Deus? E você vê, o tempero, tudo é você, né? Começar a querer. Eu quero porque faz bem para mim. Vai ser bom para minha saúde. E acabou, né? Problema de saúde. Eu somei a saúde ao problema espiritual também, que nós conhecemos aqui hoje. E isso vai te dando uma motivação maior quando você vê o efeito. Você vai emagrecendo, você vai se acordando melhor, você dorme melhor. Você dorme melhor, gente, pelo amor de Deus. O carnívoro que fala que dorme bem aqui, eu tenho vários amigos carnívoros que só vivem a remédio. Toma calmante, toma maracujina, toma o diabo que te carrega para dormir. Então a carne excita, tá? O vegetal acalma. É verdade, né? Porque é uma coisa violenta. Isso é uma violência para o nosso corpo, né? Ó, mais uma vez, não sou hipócrita. Eu ainda como carne, tá? Em quantidade muito pouca, mas como, né? Mas cabe o esforço de cada um. A meta para o terceiro milênio é nós nos transformarmos. E para nos transformarmos, já está no momento de trocarmos, né, a mudança no nosso prato de cada dia. Tem que começar a mudar. Tá? A gente não pode mais se acomodar. Vamos procurar, como disse aqui, alternativas de experimentação. Hoje a irmã falou internet, tem um monte de receita. É difícil? É chato, dá trabalho? Dá. B12. É. Eu falei isso, eu estou devendo, né, um exame lá para nutricionista para ver o que ela precisa recomendar. Leite de aveia fazer em casa. Ó, ó o Serginho ali, leite de aveia fazer em casa. Né? Então, ó, pelo amor de Deus, ninguém aqui trabalha em fábrica de leite, né? Não vão me processar. Eu peguei essa reportagem da internet, que a Cláudia me mandou, negócio do pus, do sangue que vem no leite. Tá lá para todo mundo ver, não é escondido de ninguém, não estou inventando nada. Tá? É o sofrimento da vaquinha lá naqueles processos que faz a contaminação do leite. Então cabe a nós termos essa informação. Vou continuar tomando leite de caixinha. Parabéns. O problema é seu. Não tem dinheiro para comprar leite de amêndoa. Faz leite de aveia. Só vê no Google, que tá tudo lá. Vamos fechar os nossos olhos, já estamos na hora. Agradecer ao Pai Maior pelas informações, pelas dúvidas, pela interação que houve nessa noite. Pai, obrigado. Sabemos como é difícil essa mudança, como bem diz o nosso irmão Ramatiz, a natureza não dá saltos, mas temos que nos esforçar, fazer a nossa parte, para que possamos harmonizar o quanto antes nosso planeta, fruto dos nossos pensamentos, sentimentos, ações, com certeza, com o esforço de cada um, com essas pérolas, essas verdades espirituais que aqui vamos recebendo, nossa fé vai nos ajudando a transformarmos o nosso interior e o nosso entorno. E é assim que vamos conquistando um planeta mais harmônico, com mais paz, mais carinho, com menos violência. E assim teremos um planeta, se Deus quiser, no terceiro milênio, pronto para aqueles que aqui permanecerão, para a construção da fraternidade, da religião universal, da alimentação saudável. E esse é o nosso grande objetivo, Pai. Começarmos desde já, com esforço e dedicação. E é por isso que aqui estamos reunidos, em nome de todos os amigos espirituais, e agradecemos tudo que recebemos essa noite, Pai. Pedimos a sua proteção para que nos proteja no nosso deslocamento de volta aos nossos lares,
Com certeza, nossos anjos protetores estarão antenados nesse retorno. Agradecemos as energias, os conhecimentos, e em nome de todos aqui presentes, em nome do Mestre Jesus, da Mãe Maria, nosso mentor Ramatiz, pedimos a sua autorização para encerrar mais essa palestra, dando todos felizes.